como as UPAs retornaram do Hospital Municipal para a mão da Prefeitura, nós necessitávamos de uma diretoria de urgência. Hoje, a diretoria de urgência concentra, né, os processos de urgência, né? Claro que o diretor não dorme, né? O diretor de urgência não dorme, não tem necessidade de dormir, não, né? Mas assim, mas em si, a gente, como tem todos os dispositivos, os equipamentos numa mesma diretoria, então a gente compartilha de protocolos, compartilha de ideia, compartilha de procedimentos que integram cada vez mais a equipe, entendeu? Então, Jaime, qual é o papel central das unidades de pronto atendimento na rede de saúde brasileira? Para a gente assim, entender como que foi criada a UPA. Primeiro, nenhuma UPA no Brasil é montada sem SAMU. Existem equipamentos, que a UPA é um equipamento, o SAMU é um equipamento. Tem outros equipamentos que necessitam ter SAMU e UPA, né? Outros equipamentos de saúde, né? Não vale citar um por um, mas alguns equipamentos tipo SAID, outros dependem desse tipo de equipamento. Por exemplo, o CAPS depende do SAMU e da UPA estar montada, o SAID, outros equipamentos dependem. Por quê? Porque a rede ela é feita de estrutura. A estrutura base para se montar uma UPA é primeiro o SAMU. Então, por isso o SAMU veio primeiro. Depois, numa segunda portaria, foi criada a UPA. A UPA é uma unidade de pronto atendimento, ela é um projeto também no Ministério da Saúde, também tripartite, também, que há uma participação do Estado e do município. E do governo federal. E do governo federal predominante, que é diferente um pouco do SAMU. E essa é uma estrutura montada e tem uma estrutura já pré-prevista de quantas salas. Então, hoje nós temos 2 UPAs porte 3, que é interessante que a gente está no limite da habilitação. Por quê? Para você habilitar uma UPA, como o SAMU, por exemplo, para você habilitar um SAMU no tamanho que a gente tem que ter 600 mil habitantes. Aí eu te pergunto, mas por que a gente tem tanta ambulância e se a gente precisa de 600 mil? Porque a gente tem muito atendimento. Já foi dito pela prefeitura que a gente tem muito mais cartão SUS do que a gente tem de população. E isso foi já uma leitura muito antiga. Tanto que o SAMU necessitou ampliar e ainda necessita mais de ampliação. A gente ainda está esperando. Agora você ampliar. Falou SAMU porte 3. O que vem Não, UPA porte 3. UPA porte Existe 3. a UPA porte 1, porte 2 e porte 3. Nós temos a UPA maior porte. A maior porte? É o maior porte de UPA. Nós temos 2. 2? Pelo dimensionamento, deveríamos ter uma, sabe? Em um outro pronto atendimento. Mas a gente tem 2. E mesmo assim, a gente ainda tem um número altíssimo de atendimento. Então, na realidade, precisaria de uma outra terceira. Não, nós temos 3 portas de urgência. 2 UPAs habilitadas, que aí tem um projeto. Esse projeto ele dá habilitação. Essa habilitação vem um recurso do Ministério da Saúde. Então, nós temos 2 habilitadas e nós temos o pronto atendimento da Ítalo, que, por estar numa região muito populada, com a população muito grande, né, ela também acaba fazendo um atendimento também muito intenso. Nós temos aqui na SAMEC a média diária chega de 380 a 520 pacientes por dia. A UPA Walter com 350 atendimentos por dia, até 400 já chegou a atender. E a Ítalo, que vai de 250 a 320. Nós temos ao todo, por mês, 22 mil atendimentos. De 22 a 23 mil atendimentos. Caramba, bicho. De urgência. Cara, é isso tudo, cara? Por mês? Por mês. Caramba, imagina o custo disso, cara. Em um ano, nós atendemos a população inteira. A gente, claro, em números. Não que a gente atenda toda a população. Imagina o custo disso. O custo, ele é dividido com o governo, né? O governo federal ajuda, né, numa parte, e a gente implementa com as outras, com outros aportes. Né? O Júlio, quando você fala assim, um custo, o que é o custo quando a gente fala de saúde? Quando a gente fala da vida humana? Né?
É complicado, né? Complicado. Quando eu gosto de deixar uma pergunta assim, olha que interessante. Não sei se você lembra, né? Quando a gente vai comprar um carro lá, a gente pode escolher entre airbag de cortina, aí tem um airbag lateral. Agora tem airbag para tudo quanto é canto, né? Isso tem um preço, concorda? Se você vai escolher um carro e você tem um dispositivo de frenagem, um dispositivo um pouco mais equipado, às vezes você paga aí, vamos supor, né? Vamos dizer aí, em termos de 100, um carro que é popular, que é mais simples, ele custa 100 mil, né? Um carro um pouquinho mais equipado, ele custa 40 mil mais, nesse mesmo carro, não é? Mais ou menos. Quanto que é uma diária de UTI? Nem imagino. De 10 a 20 mil, né? Numa particular. Ah. Então, você prefere pagar um pouquinho a mais, ter um carro mais equipado, ou você prefere correr o risco? Claro, eu não vou botar aqui, eu não vou colocar aqui, o que eu estou colocando aqui não são conceitos de majoritários, sabe? De você dizer o que é melhor ou pior dentro de um equipamento, de um material caro desse. Eu estou dizendo que a saúde da gente, ela não tem preço. Né? Quando você vai falar... Agora você me levantou uma questão... Ela tem um valor. Agora sou eu que fiquei bolado com o que você colocou. Eu tenho até uma vinheta do Tô Bolado, mas não dá tempo para me colocar a vinheta, não ia colocar. Mas eu tô bolado no seguinte: se o custo da saúde de um acidente é tão alto, por que não existem políticas públicas do governo para baratear e fazer com que o carro popular tenha todo o sistema de segurança que uma pessoa de porte, de muito recurso... Algumas coisas foram feitas. Sim. Algumas coisas foram feitas. Foram impostos limites, né? Eu não sei dizer qual que é a data, mas no decorrer de alguns anos para cá, foi obrigado primeiro o ABS. Hoje todos os carros são obrigados a ABS, hoje é airbag. Então isso já é implantado, né? Como lei. Diferente da Europa, que é muito mais dispositivos, né? Que aí ainda tem o controle de tração, tem outros dispositivos, né? Que também tá indo para uma direção de regulamentar. Né? Então, algumas políticas já estão feitas. Nós temos o PVT, Programa Vida no Trânsito, né? Que é um programa que se estuda, é uma equipe que trabalha. Talvez seja legal fazer uma entrevista com eles. Eles são uma equipe muito legal que trabalha faz programas para que reduza o acidente no trânsito. Né? Eu entrevistei um podcast com acho que foi o diretor do Foz Trânsito. Então, a gente tem a Foz Trânsito, a Guarda, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, nós temos aí eu mostrei para ele o SAMU, o que a França fez. A França, ela pegou as motos de 2 rodas e botou uma terceira roda. Eles observaram, reduziu drasticamente. Júlio, a gente hoje... A quantidade de acidentes de hoje de moto em Foz do Iguaçu é altíssimo. Eu acho que o SAMU deve atender um monte de ocorrência disso, né? Hoje a moto é um impacto muito grande, né? Se você for analisar, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de moto, porque eu sou muito contra. Eu acho que é um equipamento que não precisava ter, sabe? Eu acho que é um meio de transporte muito perigoso, sabe? Existem muitas coisas que precisam ser reavaliadas em cima disso. Né? Só para tu ter ideia, hoje nós temos 70% de todo o trauma, vamos supor que a gente tenha atendido 100 traumas, né? 100 pessoas foram atendidas por trauma, 70 é moto. Isso é altíssimo. Então, isso é altíssimo. Porque se você for considerar... o custo disso é altíssimo também. O custo social. Se você for pensar que cada pessoa que cai de moto, ele trabalha, porque... É muito difícil uma pessoa que está de moto, ele não ser trabalhador. Ele geralmente é um trabalhador. E as lesões são gravíssimas. Né? Que vai desde uma unha que caiu, né? Que bateu no meio-fio ali, ele soltou a unha, até perder a perna inteira. Ou a vida. E muitas vezes esse trabalhador ele não é regularizado, né? Ele não é regular. E aí ele tem um problema do família, social.
E tem um problema que é da remuneração salarial. Fora todo o gasto que tem, né? Todo gasto que tem, que é necessário para você poder manter aquela vida, manter aquela pessoa, ele depois pode ter sequelas, né? Então, assim, moto, apesar da gente ter moto, né? Que a gente tem a motolance, mas assim, tem muitos detalhes nesse tipo de atendimento que a gente tem que se atentar. Né? E por isso que na França eles colocaram a moto com 3 rodas. Isso já deu uma parte do básico. Não é só capacete. Né? Existe obrigatoriedade de usar bota, de usar calça, de usar casaco de couro, proteção, sabe? O capacete ser fechado. Então, existem muitas coisas que fazem muita diferença. Júlio, sabe por quê? Quem trabalha no pronto atendimento, igual eu trabalhei anos no pronto atendimento, você vê nítido. Nítido, né? É notório. Se tiver frio, caiu de moto, se machuca muito pouco. Se tiver calor, caiu de moto, se machuca muito. É interessante, porque o cara tá de casaco. Pelado. Pelado, praticamente pelado. Sabe? Tá no calor, e é difícil você ver a abrasão, a queimadura do asfalto. É muito lesão. Aquilo cria uma lesão muito. Aquilo dói muito, sabe? É demais. Eu tenho certeza de que se a pessoa soubesse o quanto dói, saía de calça. Então, pelo menos. Você vê que a importância de um podcast onde a gente está falando sobre esses assuntos. Então, você que é motoqueiro, viu? Cara, vai vestido, põe calça comprida. Mesmo com calor, faz muita diferença. Faz muita diferença, tá vendo? Quem tá falando aqui é um especialista, não sou eu não. Hein? Mas, ô Jaime, com quais outras partes da rede de atenção à saúde, o RAIS, as UPAs, se integram? Então, as UPAs fazem uma recepção do paciente de urgência e emergência, né? Mas a gente sabe que ela é uma válvula, porque se os equipamentos eles não estão dando o suporte ou a capacidade dos equipamentos em volta, como a rede de urgência e emergência não atende todo aqueles pacientes, a gente acaba impactando diretamente para a UPA, né? Mas, numa segunda visão, até dentro dessa nossa gestão, a gente está organizando vários equipamentos, né? Como o SAD, né? O atendimento domiciliar, né? Dos pacientes, por exemplo, o SAD. Pouca gente conhece o SAD, é da outra diretoria da minha amiga Tati, né? E eu acho que até é legal você chamar ela aqui também, que é muito. A diretoria dela é muito interessante. E o SAD, ele trabalha com um atendimento domiciliar. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um paciente lá na UPA, e esse paciente lá da UPA, ele recebe 5 dias de antibiótico, né? Estabilizei o paciente, é uma idosa lá, de seus 65 anos, já está estável, já a infecção urinária dela melhorou, só que ela já está se sentindo bem, ela se sente bem para ir embora para casa, só que ela não pode fazer o antibiótico, porque o antibiótico dela só entra intravenoso. Aí nós inscrevemos ela no sistema, o SAD recebe essa fila, chama, a gente manda ela para casa, ela em casa recebe o resto da terapia do antibiótico. Né? Ela fez 3 dias lá na UPA, mais 2 dias, 7 dias, 3 dias em casa. Entendeu? Isso é um serviço. A outra integração, por exemplo, nós temos a atenção básica, onde a gente, em alguns casos, referencia, né, para atenção básica. Tem pacientes que chegam num quadro complicado, né, que a gente estabiliza aquele paciente e, de uma certa forma, ele prossegue o tratamento dele na atenção básica. Então, tem muitos pacientes que a gente orienta a procurar atenção básica na sequência do tratamento, para pesquisar sobre a doença, né, entender melhor e até fazer o tratamento complementar. Né?